com o nome que você der a isso. Eu nunca dei o dízimo na minha vida. Eu tenho a alegria em Deus de ter dado 70%, 80%, 90% do que eu ganhei a vida inteira. E dou graças a Deus de não ter nenhuma reserva para amanhã. Nem para o ano que vem, nem para o dia seguinte. Eu vou ser mantido pela fé até quando não haja mais nenhum dente na minha boca. Quem vai me sustentar com papinha é o Senhor. Até que eu vá. Porque o dia é chamado hoje. Eu tenho cuidados de responsabilidade mínima com aqueles que eu cuido, mas eu não estou aqui, por exemplo, para guardar dinheiro para meus filhos no futuro. Eu não faria esse mal a eles. Eu ainda ajudo a minha caçula. Todos os meses ela é caçula, ela está no processo de crescer. Mas eu, como pai, quero que ela cresça, que ela tenha os seus próprios bens, seu próprio recurso para eu poder morrer em paz quando chegar a minha hora. Pai sincero e inteligente, ver os filhos caminhando, autônomos, com as próprias pernas. Então, voltando aqui à questão do dinheiro, é recomendável que o indivíduo invista onde ele é ajudado e que ele guarde alguma coisa, não para poupar, mas para manter os olhos abertos. É tão fácil, nós estamos cercados de miséria, carência e necessidade o dia inteiro, o tempo todo. Outro dia alguém me perguntou por que eu não começo outra fábrica de esperança. Eu falei, olha, a minha cota está dada. Agora, a fábrica de esperança sempre fui eu. Vocês estavam pensando que era aquele prédio ali? Aquele prédio estava lá há 50 anos, nunca aconteceu nada. Eu fui para lá, aconteceu aquilo tudo. Por quê? Eu sou o cara? Não. É porque o evangelho que estava em mim gerou aquilo ali. Aquilo ali acabou, mas eu não acabei. A minha fabriqueta de esperança está acontecendo todo dia, para todo lado, e ninguém precisa saber. E ninguém me vê levantar e ir ao gasofilácio do La Salle, na hora das ofertas, colocar uma oferta lá, porque eu acho até hipocrisia da minha parte. Parece até que eu tô sendo o primeiro para induzir os outros a irem atrás, como muito pastor faz. Como eu faço. Olha só o meu exemplo, aí vou lá e botar uma nota bem rombuda assim, que supostamente volta pro bolso deles, então aquilo é só um teatro. Então eu não dou lá não, na frente de todo mundo. As minhas eu dou em silêncio. Todas elas, e não é diziminho não, é infinitamente mais do que isso e ninguém precisa saber quanto é e nem ver. De modo que eu não estou nem preocupado se alguém lá numa sala diz, o Caio pede, mas ele não dá, eu estou dando é para Deus. Verdade. E os que quiserem de mim esse tipo de teatralidade informativa vão morrer secos, meu irmão. Porque eu não estou aqui para satisfazer esses interesses, nem fazer parte desse tipo de encenação. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que ela não dá dízimo mais, ela resolveu adotar, entre aspas, uma viúva. Aleluia. E aí do salário dela, ela se compromete espontaneamente a fazer ajudas e comprar, às vezes, coisas que faltam na casa dela, e assim por diante. Eu vejo isso muito mais poderoso, infinitamente. Extremamente mais agradável ao Senhor. E aquele que dá ao pobre empresta a Deus. É o que diz a sabedoria da Bíblia. E ninguém deve dar ao pobre para estar emprestando a Deus, mas é Deus mesmo Senão que virou diz. outro negócio. É Deus mesmo que diz. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, é como lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. No entanto, eu recomendo, se a pessoa é um discípulo, é um cristão, ela se alimenta genuína e verdadeiramente do Evangelho em algum lugar, ela reconhece alguma fonte de emanação, de instrução da palavra para ela também não deve se alienar Pro outro extremo. Pro outro extremo. É daí que eu estou sugerindo o bom senso, que é uma recomendação bíblica. Em Romanos, vá lá ler Romanos 15, 16, leia Gálatas 6, leia 1 Coríntios 8, está tudo lá. Então, existe também o compromisso com a manutenção da causa, da divulgação do Evangelho. Não se ata o pé, não se ata o pé
ao boi que debulha. Está trabalhando, como Paulo diz, ninguém vai à guerra à sua própria custa. Se tem alguém numa linha de frente e você não está, ajude os suprimentos da trincheira. O que aconteceu é que quando os irmãos não estavam com esse entendimento, Paulo era obrigado a trabalhar. Né? E não ia lá ameaçar, vocês têm que dar, porque não. Não, ele ia trabalhar, se virava. Embora ele dissesse, né? Graças a Deus agora, graças a Deus, os irmãos da Macedônia, que eram mais pobres, tiveram consciência, muito maior do que vocês, me mandaram o suficiente para eu parar de trabalhar e poder servir vocês, que eram todos de fato uns indolentes, ávaros. E Paulo diz assim, eu estou tendo que perder a cabeça e me tornar insensato para ver se eu dou uma chacoalhada nessa incapacidade de vocês enxergarem até o benefício que recebem e serem gratos com esse benefício, ajudando-me a continuar a não precisar passar o dia inteiro furando pano para fazer tenda, se eu podia estar o dia inteiro era costurando corações, mas vocês são burros demais para entender isso. Os irmãozinhos lá da Macedônia que tiram da pobreza deles para fazer esse bem a vocês. Caio, eu vejo que a gente precisa, eu quero falar a gente, colocando todos nós, precisamos mesmo ser curados disso tudo, porque a gente sai do sistema, mas essa coisa nunca sai. Parece que fica sempre um pedacinho, né? E fica de duas formas. E aí vai para um extremo do outro. Agora eu também não participo de mais nada, não enxergo mais nada. Já fui muito enganado, então ninguém me engana mais. Aí, conclusão, ele pune as coisas verdadeiras. É verdadeiro. Aí o cara faz lá a viagem dele nessas igrejas malucas, caça-níqueis, nesses cassinos com o nome de Jesus em neon na porta, que é tudo cassino. Virou uma Las Vegas horrorosa, não é? O negócio todo é jogo, é mega-sena, é corrente, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí o cara vai lá, fica no cassino 1 ano, 2 anos, 3 anos, é enganado até não poder mais, se dana todo, não consegue mais dizer Jesus não é Deus, porque alguma coisa da graça de Deus deu uma marcada no coração dele. Aí ele começa a ficar por aí, ou fica solto, não sabe mais para onde vai, se amargura, se perde, se sente desviado. Aí vai aumentando suas culpas, suas neuroses, suas doenças. Aí depois de um tempo não aguenta mais conviver com tanta culpa, aí vai ficando cínico, vai ficando indiferente, depois se torna um anticrente, depois passa a ser o cara mais hostil ao Evangelho. Odiar as pessoas. Que não, na verdade, a gente está falando aqui de toda essa sujeira, na verdade, que existe no meio evangélico, quanto a gente não odeia os irmãos. Não, né? A gente ama os irmãos, a gente odeia a sujeira mesmo. Odeia a sujeira. Não, eles começam a ir para o outro extremo e agora acham que você odeia Silas Malafaia. Não, como se ele fosse um arqui-inimigo seu. O Silas não teria nem poder de se tornar meu inimigo. Olha, eu nunca tive inimigos, mas se eu tivesse que ser tentado a ter um inimigo, cara, ele ia ter que ser um homem, não um menino. Ele ia ter que ter pelo menos o meu tamanho. Papai me disse, quando eu era pequeno, que a gente não bate com um pequeno porque é covardia. Do mesmo tamanho, não deve, porque não faz mais do que obrigação. Se você tiver que brigar, briga pra cima. Por isso que a minha briga é com o diabo, não é com o Silas. Não é com o Macedo, porque o Macedo é um menino. Ele vai ter que crescer muito no espírito para me olhar nos olhos. São meninos brincando com coisa séria, brincando com fogo eterno. Fogo eterno. Então, meu mano, respondendo aqui, finalizando essa questão, não é sábio dizer assim, não, todo o meu dízimo agora eu vou dar para carentes e necessitados, se você vai a um lugar 1, 2 vezes na semana, recebe instrução, ensino, graça, conselho, ânimo, esperança. Nesse caso, a recomendação da Bíblia é separe algo significativo, que seja do tamanho da consciência que você tem, do significado que aquilo tem para tanta gente, inclusive para você. E ajude aquele movimento de divulgação do Evangelho a continuar a crescer e se expandir.
e não